Com a defasagem do quadro de defensores públicos para atender às demandas judiciais da população mais pobre, que na maioria das vezes não tem como pagar um advogado particular, acaba sobrando para os advogados que são nomeados para atuar como defensor público em processos e ações judiciais. A falta de defensor tem prejudicado centenas de pessoas. Na segunda maior cidade do estado do Acre, apenas um defensor público para atender a população de outras 4 cidades do interior. Para a representante da Ordem dos Advogados do Brasil em Cruzeiro do Sul, o judiciário aqui só funciona em razão dos advogados dativos. O judiciário em Cruzeiro do Sul funciona em razão da advocacia dativa que, infelizmente, se instalou em Cruzeiro do Sul pela própria necessidade da população. A Defensoria Pública hoje, em que pese o defensor ter colocado que no Acre existe 40 e poucos defensores, em Cruzeiro do Sul existe uma defensora pública. Então, ela, obviamente, não dará conta da demanda. Com isso, surgiu a questão dos dativos, que são advogados que se inscrevem nas varas, ou mesmo na Procuradoria-Geral do Estado, para oferecer o serviço jurídico àquelas pessoas que necessitam de atendimento jurídico. A advogada explica que não existe inferioridade no serviço prestado pelos advogados dativos e os defensores públicos. Os defensores dativos tratam os processos que são nomeados como um processo particular. Né? Eles fazem o atendimento ao preso, conversam com ele antes das audiências. Então, assim, eu não vejo uma inferior qualidade no serviço prestado, não. Muito pelo contrário, acho que até hoje a família do preso tem muito mais acesso, às vezes, ao defensor dativo do que a própria defensoria. Existe favorecimento de indicação de processos, audiências para alguns advogados? Em Cruzeiro do Sul, eu desconheço essa prática, né? Até porque aqui existem as listas que são elaboradas pelas próprias varas e existe a lista da Procuradoria-Geral do Estado, onde são feitas inscrições pelos advogados, e aí a vara vai acompanhando aquela lista e nomeando os processos igualitariamente. Em Cruzeiro do Sul, eu desconheço. Se existe essa prática, ela não existe aqui em Cruzeiro do Sul. A representante da OAB disse ainda que pode haver casos em que alguns advogados dativos possam receber uma demanda maior do que outros, mas que não existe favorecimento. A indicação, segundo ela, é feita de acordo com a vara judicial ou pela lista de cadastro feito pela Procuradoria-Geral do Estado. A indicação é feita pela própria vara, né, ou pela própria vara acompanhando esse sistema, ou lista na própria vara, ou a lista da PGE. Então, assim, depende muito, porque às vezes o advogado é nomeado para fazer uma defesa prévia em um processo e na audiência já ser nomeado outro advogado. Então, a gente não fica vinculado a um processo integralmente. Né? Então, a demanda depende muito. Tem semana que marca-se muitas audiências, depende muito da pauta do judiciário, na verdade. Existe também essa questão de um advogado dativo atender em outra cidade, no interior, na capital. Como é que é feito essa questão desse rodízio? Sim, com a criação da lista, da inscrição diretamente na Procuradoria-Geral do Estado, realmente a inscrição ela pode ser feita por qualquer advogado, mesmo que esteja em Rio Branco e se inscreva para Cruzeiro do Sul. Certo? Então, a vara, ao nomear esse advogado, ele tem a responsabilidade de responder ao processo e de estar presente nas audiências. Isso é vantajoso para quem necessita dessa defesa do advogado dativo? Não, vantajoso não é, porque eu acho que o advogado dativo fica mais distante do réu, né, da pessoa que está precisando daquele atendimento naquele momento. Né? O ideal era que os defensores dativos fossem nomeados da cidade, né? Mas já existe essa lista já é o consenso, o judiciário vem seguindo essa lista, então, infelizmente, a gente não pode interferir nesse posicionamento do judiciário. Para a advogada que representa a OAB em Cruzeiro do Sul, não é vantajoso os advogados substituir defensor público. Na visão da entidade, é prejudicial para a advocacia. A OAB, ela sempre se posicionou que o fortalecimento da instituição Defensoria Pública ela é muito importante. Né? Então, eu pessoalmente não vejo como vantagem uma defensoria defasada, como estamos a de Cruzeiro do Sul, e o advogado ter que se submeter a fazer a advocacia dativa, porque demora-se muito tempo para se receber, num processo desse, em média, 2 anos, você entra com a execução, porque após você ser arbitrado os seus honorários, você tem que entrar com um processo de execução na vara, no caso aqui no Juizado da Fazenda Pública, e aí esperar aquele trâmite todo de um processo para você vir a receber o valor ali arbitrado. Né? Então, realmente não é vantajoso de jeito nenhum para a advocacia em si e ter uma defensoria desestruturada.
né? A intenção da gente é que a defensoria realmente funcione, para poder não existir essa figura do dativo e, com isso, o mercado da advocacia ficar mais fortalecido. Na visão da OAB, se colocar em uma balança todas as instituições da Justiça do Estado, a Defensoria Pública está em grande nível de desvantagem. Infelizmente, o Estado não aparelha a Defensoria, né? E fica essa confusão. O Estado precisa prestar o serviço, porque ele precisa fazer a roda do judiciário girar, e aí fica nessa demanda que fica a Defensoria sem qualquer aparelhamento e a necessidade do processo andar. Então, por isso surgiu essa figura da Defensoria Dativa, que, a meu ponto de vista, ela não é benéfica para a advocacia em si. Mas, infelizmente, a situação é essa. Quem está desassistido, quem hoje precisa de defensoria, está sendo assistido pelos defensores dativos.